Olá, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar sobre um gênero que vocês já viram muito por aí, sabem reconhecer facilmente, que é a entrevista. A entrevista é um gênero de caráter interacional. Então, para que ela exista, tem que ter a participação de no mínimo duas pessoas. É organizada em turnos com uma pequena introdução sobre o entrevistado e o tema. Então, lá no cabeçalho, no começo da entrevista, a gente tem que saber do que se trata o tema e a relação do entrevistado com esse assunto. O intercâmbio pode ser registrado em áudio e ou vídeo e assim ser exibido nos suportes em que a linguagem audiovisual é permitida. Então, tanto a entrevista pode ser através de áudio como vídeo, dependendo do meio de comunicação que ela for exibida. Se for no rádio, por exemplo, tem que ser o áudio. Se for na TV, tem que ser a imagem, né, o audiovisual, ou posteriormente transcrita e editada para publicação por escrito. Ou seja, ela pode ser feita. A entrevista, ela é um gênero oral e ela pode ser, depois de ter utilizado a linguagem oral para fazer a entrevista, o entrevistador transcrevê-la e assim ela sair nos meios de comunicação escrito, por exemplo, jornal impresso. A entrevista ainda pode ser feita com a interação já por escrito. Então você pode dizer assim, a entrevista somente é oral, só usa a linguagem oral, ela predomina a linguagem oral, só que ela pode ser feita também através da escrita. Como, por exemplo, se eu vou precisar perguntar e outra pessoa vai precisar responder através de um e-mail, por exemplo, né? Ou através de uma mensagem de WhatsApp. Então, esses outros meios que não utilizam, não tem a presença da pessoa para que a gente use a oralidade. As características da entrevista. Ela é um texto informativo e ou opinativo. Então, tanto ela serve para informar, como também para opinar. E pode vir com as duas características, com os dois textos, né? Como, por exemplo, um texto informativo é aquele texto que traz algum dado que seja válido, que seja para acrescentar, que a gente esteja querendo saber, então, para realmente informar. E outro, ou senão pode ser uma entrevista opinativa. Vamos dar exemplo do caso que a gente está vivendo no momento, né? Essa pandemia toda. Eu vou entrevistar sobre Covid. Então, eu posso fazer uma entrevista totalmente informativa, onde eu vou buscar dados, pesquisas, né? Eu quero saber disso do meu entrevistado, que ele informe dados, pesquisas, dados concretos. Ou eu posso, por exemplo, chamar um infectologista e procurar saber dele o que é que ele acha sobre a situação, quando é que ele acha que vai aparecer vacina, né? Então, pode ser um texto híbrido, né, usando tanto a informação como a opinião, como também um dos dois. A presença do entrevistador e do entrevistado, né, como eu falei lá, para ser um texto interacional, tem que ter no mínimo duas pessoas, quem entreviste, quem faça a pergunta e quem responda. A linguagem dialógica e oral, que é a predominante, como eu já tinha dito antes. A marca do discurso direto. Se eu pergunto, a gente já vê na característica da entrevista, né? Lá tem a perguntazinha, às vezes em negrito, destacada, e lá a gente chega e escuta a voz do entrevistado falando, porque ele é um discurso totalmente direto. E mescla a linguagem formal e informal. Alguns tipos de entrevista. Eu trouxe 2 tipos de entrevista para vocês, que eu extraí lá do livro didático. Que a primeira é uma entrevista informativa. Ela tem o objetivo dela é obter dados, pedir esclarecimentos, completar informações.
Por ser uma entrevista que vem trazer informações, obter dados, trazer dados, ela torna-se uma entrevista de caráter formal, usando uma linguagem formal e estruturada. E o entrevistador ele segue um conjunto de questões previamente definidas para garantir que todos os tópicos de interesse sobre aquele assunto da entrevista eles sejam abordados. Então ele tem que ir muito bem preparado para esse tipo de entrevista, porque ele não sabe qual será a resposta do entrevistado e ele tem que ter ali inúmeras questões para que sejam abordados todos os tópicos que de fato seja interessante para ser publicado depois. É conduzida pelo entrevistador que não procura dar opiniões, então ali o entrevistador, ele está para extrair o máximo de informações possíveis do entrevistado sobre determinado assunto. Diferente da entrevista diálogo, o objetivo é buscar experiências pessoais com foco do lado cotidiano das atividades do entrevistado. Geralmente alguém se destaca em alguma área de conhecimento ou das artes. A entrevista é mais informal e livre. Então, é aquele tipo de entrevista. Por exemplo, no carnaval, no Carnaval de Salvador, o cantor acabou de sair do trio e tem aqueles entrevistados, né? Que a gente vê muito dessas entrevistas veiculadas na TV, vai passando lá a cobertura na TV. Então, chama o entrevistado e pergunta a ele qual o sucesso dele, o que é que ele está achando do carnaval, e fala do relacionamento. Então, ali a gente nota que não tinha nada preparado, que ali ele foi fluindo as perguntas e ele foi fazendo. Então, diferente da outra que tem que estar previamente já tudo elaborada. A entrevista é mais informal e livre, mas se mantém num foco específico. Independente de eu estar ali com um cantor baiano falando sobre o carnaval, eu tenho que falar sobre o carnaval, tenho que falar sobre qual a música de sucesso, tenho que falar o que é que ele está achando dali, do show. Eu não posso, por exemplo, puxar para Semana Santa, para o Natal, eu não posso, eu estou ali focada no carnaval. Então, estou ali para entrevistar aquilo, por mais que, por não ser uma entrevista bem elaborada e já previamente feita, né, pensada, às vezes sai uma pergunta assim que o entrevistado se sente mal. Já por isso, por ser uma coisa assim de ser de fato acontecer na hora. Nesse tipo de entrevista, podem se estabelecer trocas em um diálogo entre entrevistador e entrevistado. Lembra que lá na informativa, o entrevistador não dá sua opinião. Nessa, o entrevistador pode dizer, estou achando muito mais animado esse ano, muito mais agitado, músicas mais alegres. Então, ali ele pode ter essa interação. Esses tópicos aí vocês encontram no livro didático na página 91. Esse aí também está lá na página 93, que é a estrutura da entrevista. Primeiro, a intenção. Qual é a intenção principal? Eu sou entrevistador e vou fazer uma entrevista. Qual a minha intenção? O que é que eu quero saber? O que é que eu quero extrair do meu entrevistado? Divulgar informações, depoimentos, opinião a respeito de um assunto para um público determinado. Então, eu tenho que estar ciente se eu vou querer informações, se eu vou querer somente uma opinião sobre um determinado assunto, para qual leitor esse assunto cabe bem, né? E o público também, né? E aonde é que vai ser também veiculada. O leitor depende do assunto e do veículo em que é publicada, né? Então, vai depender do assunto lá, da intenção principal que eu tenho, para quem eu vou direcionar essa entrevista e onde ela vai ser publicada. A organização da entrevista tem que vir um título, por mais que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, pegando esse atual cenário que a gente vive, a Covid, né? Então, a pandemia. Eu vou entrevistar um infectologista, então vou falar sobre o assunto principal é Covid.
mas eu não vou falar Covid, vou lá, vou pegar um infectologista que é responsável, por exemplo, um médico que é especialista em pulmão. Então, não vou perguntar outra coisa a ele que não seja do pulmão. Então, como reage, como prevenir o Covid, como não afetar o pulmão, vai ser o meu título, por exemplo, tá, minha gente? Essas coisinhas assim, o tema principal é Covid, mas eu vou ali ter que me direcionar para o tipo de entrevista que eu vou fazer, dependendo do meu entrevistado, dependendo do meu leitor e dependendo de onde é que ela vai ser veiculada, deu para entender? Tem que ter apresentação principalmente do meu entrevistado, para que quando eu for ler, eu diga, pela foto, geralmente vem a foto do entrevistado, mas aí eu não sei, aí quando eu vou lá nas informações, na apresentação, aí lá tem o médico infectologista, médico especialista em pulmão e todo o currículo dele ali, para que eu realmente, de fato, diga assim, não, esse aqui está entendendo o assunto, né? Esse sabe. Eu não vou colocar lá, por exemplo, professora Sandrinha falando sobre pulmão, né? Se tivesse lá na entrevista, na apresentação, quem iria dar credibilidade a uma entrevista dessa? Então, a gente tem que se sentir confiante, né? Principalmente se for uma entrevista informativa, que a gente está atrás de saber de informações, de dados, e coisas concretas. E perguntas e respostas, né? Lógico que tem que ter, que é toda estruturada em cima de perguntas e respostas, né? A linguagem formal ou informal, de acordo com o perfil do entrevistado, onde é publicada e o leitor que se destina. Então, isso aí, esse resuminho está aí no livro de vocês, na página 93. Por fim, a entrevista possui uma função social muito importante. Por mais que a gente talvez não dê o devido valor à entrevista, ache que seja um gênero que não vou estudar muito porque não cai em vestibular, não cai no Enem, mas a entrevista ela possui uma função social muito importante, que é a difusão do conhecimento. Se eu vou ler uma entrevista sobre um infectologista, que eu quero saber o que está acontecendo hoje, o que é que ele acha, né, quando é opinativa sobre determinado assunto, eu vou enriquecer meu conhecimento a partir daquele momento, né? Vou formar minha opinião e também vou ter meu posicionamento crítico diante da sociedade, né? Quando vem um entrevistado falar sobre o que deve e não se deve fazer nesse tempo de pandemia, não se deve ter aglomeração e que eu vejo realmente que estão aglomerando na minha cidade, eu vou ter esse posicionamento crítico, porque em cima de uma entrevista não foi assim, é porque a gente quer distanciar vocês à toa, não. Então é em cima todo um estudo que eles sabem que é altamente contagioso o vírus, então a gente ali fica informado e ali a gente tem começa a ter um pensamento crítico diante da sociedade, daquela pessoa que não cumpre o isolamento, né, que não faz, talvez até por não seguir, por não ler entrevistas, não ler jornal, não participar dessa parte todinha de informação. Uma vez propõe um debate sobre um determinado tema, onde o discurso é direto, é a sua principal característica. E a atividade que eu vou passar para vocês, eu trouxe primeiro aí a estrutura, vai ser uma entrevista. O entrevistado vai ser alguém que vocês vão escolher em casa, logicamente, porque vocês estão em isolamento. E o tema vai ser a pandemia, tá certo? Então vai ser, vocês colocam o tema em si é a pandemia, Covid, o vírus. Vão elaborar um roteiro, vão criar as perguntas, mas eu disse só o tema. Como é que eu posso, eu quero entrevistar minha mãe, por exemplo, mas a professora disse aí que cada um no seu quadrado. Se eu vou falar de um vírus, eu tenho que entrevistar um infectologista, não é minha mãe,
Não é verdade? Então, mas aí é o que eu falei, o tema é o geral, mas a partir do título que a gente possa dar essa entrevista, a gente pode direcionar para o nosso leitor e aonde vai ser publicado e até o entrevistado. Então, se eu coloco como a entrevista, isolamento social em tempo de pandemia, eu posso falar sobre minha mãe, eu posso perguntar à minha mãe como é que ela está reagindo, o que é que ela está sentindo, o que é que ela está passando, o que é que ela acha desse isolamento, o que é que ela acha que a gente deveria. Tá vendo que eu tenho tudo o que ela acha? Por quê? Porque vai ser uma entrevista opinativa, não vai? No momento que eu digo assim, entrevistem um médico, aí já é atrás de informações para a gente se orientar melhor ou não sobre o que a gente está fazendo para combater o vírus. Mas à medida que eu digo o que ela acha disso, o que ela acha daquilo, é uma entrevista opinativa. Então vai ser uma entrevista muito mais leve, certo? Ela pode ser audiovisual, se o entrevistado ele quiser, né? Vocês podem gravar, que vai ser excelente. Eu posso até depois aqui postar no canal. Ou também vocês podem transcrever. Só tenham cuidado, porque ao transcrever, vocês têm que fazer toda essa revisão, porque na oralidade a gente comete muitos erros que são justificáveis, porque a gente está usando a linguagem oral, mas quando é na escrita, a gente tem que colocar, mesmo que seja uma entrevista informal, a gente tem que utilizar do padrão culto, tá certo? Da norma culta, então tem que ser bem transcrita. E revisem esse texto, tá certo? Espero que vocês tenham entendido essa entrevista, esse gênero. Logo mais trarei outros tipos de vídeos também mais esclarecedores. Se vocês tiverem dúvida, podem me procurar no WhatsApp, que estou à disposição, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e um bom final de semana.